Meu irmão e minha irmã, hoje dia 22 de outubro, domingo, 29ª semana do Tempo Comum. Nós estamos chegando no final deste ano litúrgico, por isso nós vemos que cada vez mais a liturgia da palavra vai nos indicando este conflito que vai crescendo entre Jesus e as autoridades judaicas daquela época, que vão culminar depois, nós sabemos, na morte de Jesus. Vamos então escutar o que nos diz a palavra de Deus neste dia, neste domingo para nós, do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós então vimos já domingo passado, retrasado e o anterior, aquelas parábolas que Jesus dizia para apontar alguns erros, algumas contrariedades da vida dos mestres, dos anciãos, dos sacerdotes. Eles então estão inflamados contra Jesus. Porém, são pessoas que têm medo de Jesus, porque sabem que Jesus tem algo de diferente. Então chamam estes do partido de Herodes, ou seja, do partido do governador, para irem até Jesus, para lhe fazerem esta armadilha. De fato, se Jesus dissesse que era lícito pagar o imposto, Jesus estaria sendo conivente com o imperador, com o governo romano que dominava sobre a Palestina, sobre Israel naquele período. Ou seja, estaria indo contra o povo que ele queria libertar. Se, pelo contrário, Jesus dissesse que não era lícito pagar o imposto, Jesus estaria indo contra o imperador. Estaria, vamos dizer assim, assinando a própria sentença de morte. Porém, Jesus é muito mais esperto, vai muito mais além deste pensamento fechado daquele povo. De fato, Jesus não está dizendo exatamente que sim se deve ou que não se deve. Está falando sobre outra coisa. A primeira coisa que a gente tem que ver é que quem é que tinha esta moeda? De fato, não era qualquer pessoa que carregava uma moeda de prata, uma moeda grande como era aquela, no bolso sempre. Certamente eram os próprios fariseus que estavam com aquela moeda no bolso. Jesus então pergunta: de quem é a imagem que está nesta moeda? Eles respondem: de César, porque de fato Jesus tem em mente a passagem do livro do Levítico que diz que é proibido adorar imagens, é proibido fazer e venerar imagens. Eles, pelo contrário, veneram a imagem de César, do imperador. Têm um respeito absoluto como se fosse o próprio Deus encarnado. Por isso é que Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus e ao homem o que é do homem. Ao homem não vai feito adoração, não vai feito um respeito, vamos dizer assim, colocando como se fosse o próprio Deus encarnado. O respeito humano, sim, mas a adoração só a Deus, coisa que os fariseus não faziam. E ainda Jesus está criticando, de fato, esta aliança que existe entre o poder religioso e o poder político. Não é uma coisa boa, as coisas têm que andar separadas. Pelo contrário, aqueles que são os mestres, os líderes religiosos, conservam no bolso o poder político. Estão em constante aliança com este poder. O que é então que esta palavra pode dizer para nós neste domingo? A primeira coisa é nós recordarmos sempre, como já dizíamos domingo passado, que é desejo de Deus que todos os homens se salvem, que todos os homens voltem àquela harmonia original, de quando Deus criou tudo. Porém, para isso, ele usa de instrumentos de paz. Ele quer usar de nós, para que a gente seja esses instrumentos, essas pessoas que buscam a harmonia, buscam a reconciliação, buscam reunir as pessoas que estão afastadas e separadas, que nós não sejamos as pessoas que separam e que afastam, mas que buscam instaurar na nossa sociedade, dentro de casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos, a paz, a harmonia, o respeito, o perdão.
Tendo ouvido isso, então, é preciso colocar-se à disposição de Deus como voluntários para que esta harmonia exista, para que esta harmonia seja criada, recriada no meio de nós. Então eu devo me perguntar, de quem é a imagem que está estampada no meu coração? Não na moeda, no meu coração. É de Deus ou é de César? Ou seja, das coisas do mundo, dos bens materiais, dos amores passageiros, de mim mesmo. Preciso me perguntar sempre de quem é a imagem que está estampada e que eu tenho cultuado, tenho adorado. De Deus ou das coisas que passam, dos homens ou de mim mesmo? Por isso, que Deus seja o centro de tudo, seja o centro da minha existência, seja a única imagem estampada em mim. Também é preciso lembrar-nos que religião e política são duas coisas que não se devem misturar. Todas as vezes que isso aconteceu, a situação foi pior para a religião. São dois poderes em níveis diferentes, o nível material e o nível espiritual. E aqui, na Terra, o que manda, vamos dizer assim, é o material. Por isso a fé, a religião sempre sai perdendo. Fé e religião, duas coisas que não se misturam. O que não quer dizer, porém, que nós que somos religiosos não podemos ou não devemos dar a nossa opinião e não devemos anunciar e apontar Jesus Cristo. Muito pelo contrário, devemos sim, adorando a Deus, tendo Deus como nosso único reverencial, dizer à política, dizer aos líderes, isso não é justo, isso não é correto, esse não é o caminho que leva e que ressalta a dignidade do homem. Por isso, devemos ser luz, devemos ser sal, devemos ser fermento que faz crescer a massa da esperança. Devemos ser aquelas pessoas que, como dizia no início, com os que estão ao nosso redor, fazemos com que as pessoas deixem de olhar e se preocupar só com as moedas que estão aqui embaixo, mas olhem para os céus, tenham esta esperança de uma vida que vai muito além das coisas materiais e das coisas daqui da terra. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você no início desta nova semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.